Pessoal, bom dia. Certo? Então, vamos começar a aula. A gente vai falar sobre função sobrejeitora, tá? Então, qual a definição de função sobrejeitora? Então, a gente tem primeiro uma função, certo? Uma função f de A em B, certo? Onde A é o domínio, certo? B o contradomínio, certo? A cada x corresponde um elemento, não? Que a gente chama sempre de y, certo? Uma função. Então, quando que a função é sobrejeitora? Definição. Dizemos que a função f é sobrejeitora se a imagem coincide com o contradomínio de f, o b. Certo? Essa é a definição de função sobrejeitora. Não é muito complicado, não. Certo? Então, uma função f é sobrejeitora se a imagem de f coincide com o contradomínio. Certo? Tudo bem. Exemplos. Vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Então, sejam três conjuntos, A, B, C. O conjunto A tem como elemento -1, 0, 1 e 2. O conjunto B tem como elemento 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto C tem como elementos -3, -2, -1 e 0. Certo? Agora, seja f uma função de A em B, dada por f de x igual a x mais 1. E g uma função de A em C, dada por g em x igual a x menos 2. Certo? Então, temos duas funções. Eu quero verificar se as funções são sobrejeitoras. Tá? Então, a função f vai de A em B. A gente conhece o domínio da função, que é o conjunto A. A gente conhece o contradomínio. E aqui é a regra, não? Ou a lei, não? De f de x igual a x mais 1. A mesma coisa com o g. A gente conhece que o domínio, que é o conjunto A, e C é o contradomínio. Porque o problema é assim, não? F é uma função de A em B, ou seja, de A em B. E G é uma função de A em C. Certo? Então, eu quero verificar quando que F e G são funções sobrejeitoras. Tá? Bom, a primeira coisa, temos que verificar, por exemplo, quando x igual a -1, quem vai ser f em -1? Aqui, x igual a -1, ele vai para onde? Bom, se x igual a -1 aqui, quem vai ser f em -1? Seria 1 menos 1 mais 1, é 0. Então, -1 vai para 0. Quando x igual a 0, quem vai ser f em 0? Vai ser 1. Então, 0 vai para 1. Quando x igual a 2, a 1, quem vai ser f em 1? Vai ser 2. Tá aqui. Então, 1 vai para 2. Quando x igual a 2, quem vai ser f em 2?
vai ser 3. 2 vai para 3. Certo? O y faz a mesma coisa. O que muda aqui é a função, não? Diferente. Quando x igual a menos 1, quem vai ser y em menos 1? Menos 1 menos 2 vai ser menos 3. Quando x igual a 0, quem vai ser y em 0? Vai ser 0 menos 2. Isso vai ser igual a menos 2. Quando x igual a 1, quem vai ser y em 1? Vai ser 1 menos 2. Vai ser menos 1. Quando x igual a 1, quem vai ser y em 1? Vai ser 1 menos 2, menos 1. Quando x igual a 2, quem vai ser y em 2? 2 menos 2 é 0. Certo? Então, a gente já sabe como a relação de um elemento de x com y. Não? Aqui, por exemplo, menos 1 vai para 0, o 0 vai para 1, o 1 vai para 2 e 2 vai para 3. Certo? Então, encontremos a imagem de f. Quem que é a imagem de f? Qual é a definição de imagem de uma função? São todos elementos da forma f em x. Claro, que pertence ao contradomínio, não? Tal que o x pertence ao domínio de f. Então, quando x igual a menos 1, vai ser f em menos 1. Quando x igual a 0, f em 0. Quando x igual a 1, f em 1. Quando x igual a 2, f em 2. É o conjunto de chegada, não? Certo? F em menos 1 vai ser 0. F em 0 vai ser 1. F em 1 vai ser 2. F em 2 vai ser 3. Então, essa é a imagem. Tá? Essa é a imagem de F. É o conjunto dado por 0, 1, 2 e 3. Agora, a imagem, será que é igual ao contradomínio? O contradomínio é B. Hein? B consiste de elementos 0, 1, 2, 3 e 4. São diferentes. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio, que é o B. Portanto, você pode afirmar que F não é sobrejeitora. Agora o Y. A função Y. Mesma coisa, não? Menos 1 vai para menos 3, 0 vai para menos 2, 1 vai para menos 1 e 2 para 0. Quem que é a imagem? A imagem são os elementos da forma Y aplicado em X, que pertencem ao contradomínio de Y. Está aqui. Onde X pertence ao domínio de Y. Neste caso vai ser A. Então, quando X igual a menos 1, Y é menos 1. Quando X igual a 0, Y é 0. Quando X igual a 1, Y é 1. Quando X igual a 2, Y é 2. A gente sabe que Y em menos 1 vai para menos 3. Y em 0 vai para menos 2. Y em 1 vai para menos 1. E Y em 2 vai para 0. Essa vai ser a imagem. A imagem é o conjunto que tem como elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. A imagem, será que é igual ao contradomínio? Você pode verificar, não? Ele coincide. Certo? Então, como a imagem é igual ao contradomínio de Y, você pode falar que a função Y é sobrejeitora. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Tudo bem, então, exemplo 2. Eu vou pegar a mesma função do exemplo anterior. A primeira, a f. Lembre que a f em x é x mais 1, tá?
Vou pegar esse aqui. Então, o exemplo 2 é o seguinte. Verifique se a função f em x igual a x mais 1 é sobrejetora. Qual é a diferença com o outro exemplo, o primeiro exemplo? No primeiro exemplo, você tinha o conjunto, ou seja, f é uma função de A em B, não? Certo? Você tinha o domínio. Você tinha o contradomínio. Tá? Neste caso, não. Verifique se a função real, não? Dada por f de x igual a x mais 1 é sobrejetora. Então, se a função é real, o contradomínio sempre vai ser os números reais. Certo? Aqui é f, tá? Então, o contradomínio sempre os números reais. Então, encontremos aqui o domínio desta função. Quem vai ser aqui o domínio? O domínio é representado por x. Tem alguma restrição para x aqui? Não tem, né? Não aparece a raiz, não aparece um quociente. Então, o domínio de f é os números reais. Pronto, esta é a função. Temos o domínio, todos os números reais, e temos o contradomínio. Porque lembre que f é uma função real. Real, não? Esta é a f. Eu quero verificar se a função é sobrejetora. Então, o que temos que verificar? Temos que verificar que a imagem coincida com o contradomínio de f, que neste caso vai ser os números reais. Certo? Então, encontremos a imagem. Claro, lembre que o domínio são números reais. A imagem são da forma f em x, não? Isso aqui são muitos números. Quando x igual a 1, encontre f em 1. Neste caso vai ser 2. Não? Quando x igual a 2, encontre f em 2. Neste caso vai ser 3. Não? X igual a 4, 5, 6, 7, 8. X igual a 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, menos 1, menos 2, menos 1 terço, menos 1 quarto. São muitos. Os domínios são muitos. Então, como você encontra a imagem? Assim, dessa forma, não? Encontremos a imagem. A primeira coisa, você vai chamar f de x de y. E você tenta isolar o x. Isole o x aqui, cara. Você chamou y de f de x, certo? Igual a x mais 1. Então, y igual a x mais 1. Isole o x. Pronto, isolou o x. Tem alguma restrição para y aqui? Onde aparece, será que aparece alguma raiz quadrada, um quociente? Alguma restrição? Não vai aparecer, não? Com respeito a y. Então, como não tem restrição, você pode afirmar que a imagem de f é o número reais. Lembre que o y representa a imagem. Né? Então, você pode verificar que a imagem de f, ele coincide com o contradomínio de f, que é os números reais. Portanto, a função é sobrejetora. Está claro? Alguma pergunta aí no exemplo 2? Ainda não. Certo. Então vamos botar um exemplo um pouco mais difícil, tá? Exemplo 2. Agora esta função. Exemplo 3. Verifique se a função, olha, vai daqui a aqui. Definida por f de x igual a menos 2x mais 1 é sobrejetora. Neste caso, a função f, ele já tem o domínio. Ou seja, este vai ser o domínio. Ou seja, pelo exemplo, o domínio vai ser o intervalo de menos 4 a 3. E o contradomínio vai ser o intervalo de menos 9 a 13. Certo? Aqui já temos a função. Certo? Isso não é uma função real.
O contradomínio é o intervalo de menos 9 a 13. Mas temos a regra, não? A cada x corresponde o f de x. Quem vai ser o f de x? Menos 2 vezes x mais 1. Certo? Então, eu quero verificar se a função é sobrejectora. Então, temos que verificar que a imagem de f coincide com o contradomínio de f. Que neste caso, o contradomínio vai ser de menos 9 a 13. Fechado em 9, aberto em 13. Certo? Então, encontremos a imagem. Encontremos a imagem. Então, a gente vai chamar y igual a f de x, certo? Que é menos 2x mais 1. Aqui é igual a y. Menos 2x mais 1. Isolemos o x. Ele está com mais 1, passa com menos. Certo? Aqui tem menos 2x. Esse menos 2 vai dividir a y menos 1. E x fica dessa forma. Bom, aqui não tem nenhuma restrição para y, não? Aparentemente. Mas, claro, o domínio, a imagem não vai ser todos os números reais, né? Não vai ser, não. Porque lembre, neste caso, o domínio a gente conhece. O domínio vai do intervalo de menos 4 a 3. Menos 4 aberto e 3 fechado. Certo? Tudo bem, aqui a gente isolou o x, tudo bem. Agora, observe que o domínio de f é o intervalo aberto em menos 4 e fechado em 3. O x representa o domínio, quer dizer que o x pertence a onde? O intervalo de menos 4 a 3, não? Então, o x, ele está aqui. Certo? Então, a partir de aqui, a gente vai tentar ver onde que está o y. Em que intervalo está o y? Claro, lembre que o y é menos 2x mais 1. O sea, tem que aparecer aqui o menos 2 vezes x e tem que aparecer mais 1. Quando aparecer isso, você vai chamar de y e a gente vai saber, não? Em que intervalo está o y. Claro, a partir daqui, sabendo que x pertence ao intervalo de menos 4 a 3. Certo? Então, comecemos aqui. Porque lembre que x representa o domínio de f, não? E a função vai deste intervalo em este. A gente sabe que este é o domínio. Então, comecemos aqui. Se x pertence ao intervalo aberto em menos 4 e fechado em 3, o que significa isso? Você vai aqui, que x é maior que menos 4 e menor ou igual que 3, não? É claro, não? Bom, a partir daqui, tem que aparecer o menos 2. Aqui, menos 2 vezes x. E depois mais 1, não? Por enquanto, menos 2. Como que aqui aparece o menos 2 aqui? Menos 2x. O que você faz aqui nesta desigualdade? Você pode multiplicar a desigualdade por menos 2. Aqui, vezes menos 2. Quando você multiplica um negativo, nesse caso é menos 2, vai mudar a desigualdade? Muda. Então, menos 2 vezes menos 4 fica 8. Então, aqui, se aqui é menor, aqui vai ser maior. Menos 2 vezes x. Aqui. Se aqui é menor ou igual, aqui vai ser maior ou igual. Menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Certo? Certo? Você multiplica menos 2 na desigualdade. E que vai mudar porque é negativo. Tudo bem. Apareceu menos 2x. Ainda falta mais 1. Como que aparece o mais 1? Você vai somar, não? Na desigualdade, mais 1 em tudo. Claro, se você soma, não muda a desigualdade, permanece, não? Então, seria 8 mais 1 é 9. Maior que menos 2x mais 1, ou 1 menos 2x,
Estou sumando mais 1 aqui, tá? Fica dessa forma. Maior ou igual que 1 menos 6 fica menos 5. Certo? Este daqui é equivalente a... Aqui troquei a ordem, tá? Este daqui é a mesma coisa que dizer isso, não? Certo? Aqui troquei 1 menos 2x é a mesma coisa que menos 2x mais 1, não? Certo? Aqui troquei a ordem só. Mas é a mesma coisa. Pronto, então, o menos 2x mais 1, ele está entre menos 5 e 9. Agora, este valor, menos 2x mais 1, ele representa o y. Quer dizer que o y está entre menos 5 e 9. Isso quer dizer que y pertence ao intervalo fechado em menos 5 a 9. E quem representa o y? A imagem. Então, você pode afirmar a partir daqui que a imagem de f é o intervalo de menos 5 a 9. Hemos encontrado a imagem. Agora, a imagem, será que coincide com o contradomínio de f? Que vai ser menos 9 a 13. Não são iguais, não? São distintos. Certo? Como são distintos, você pode afirmar que f não é sobrejeitora. Tá? Alguma pergunta aqui, neste exemplo 2? Não, professor, deu para entender. Certo. Aqui só botei a definição, né? Quando que G descende é sobrejeitora, não? É sobrejeitora se a imagem coincide com o contradomínio. Certo? Deixa eu ver aqui. Não botei aqui mais. Não, mas tudo bem. Exemplo número 4. Verifique se a função f de x é igual a x sobre x quadrado mais 1 é sobrejeitora. Certo? Então, neste caso, a função é uma função real. E o domínio, aqui tem alguma restrição para o domínio? Lembre que o domínio é representado por x. Tem alguma restrição aqui? Embaixo não tem problema, porque aqui nunca vai ser zero. Só vai ser zero quando x quadrado é igual a menos 1, não? Mas não existe um x. Aqui sempre vai ser diferente de zero. Então, não existe restrição para x. Então, o domínio de f vai ser os números reais. Tá? Então, f é uma função que vai do domínio R em R. Lembre que f é uma função real. A cada x corresponde o f de x, dado por x sobre x quadrado mais 1. Certo? Então, eu quero verificar se a função é sobrejeitora. Então, temos que verificar que a imagem de f tem que coincidir com o contradomínio de f, que vai ser os números reais. Certo? Encontremos a imagem. Então, o que a gente faz? Como que a gente encontra a imagem? A gente vai chamar y igual a f de x. Neste caso, y vai ser igual a x sobre x quadrado mais 1. Está aqui. A gente vai tentar isolar o x. Vamos meter aqui, multiplica y, não? Aqui, y multiplica a x quadrado e a 1. Fica dessa forma. Aqui, esse x passa com menos. Fica dessa forma aqui. Aqui pode comutar, não? Eu botei aqui primeiro o menos x, depois o y. Dessa forma.
Agora, você tem que pensar y como sendo uma constante. Se você pensa y como uma constante, esto vai ser uma quadrática. ¿De que forma? De esta forma. Certo? A partir de aqui, você vai encontrar o A, o B e C. Porque para encontrar o X, tem que usar a fórmula, não? Lembre que eu quero isolar o X, não? Certo? Então, neste caso, A vai ser igual a Y, B vai ser igual a menos 1 e C vai ser igual a Y. Dessa forma. Então, aqui é igual a X, a partir daqui. X vai ser igual a menos B. B vai ser igual a menos 1. Mais menos raiz quadrada. B quadrado. B vai ser igual a menos 1. Menos 4 vezes AC. A vai ser Y e C vai ser Y. Fica dessa forma. Sobre 2A. Bom, aqui podemos simplificar. Aqui fica 1. Menos por menos é mais. Mais menos. Na raiz, dentro da raiz vai ficar, aqui fica 1 menos 4y quadrado. Pronto, hemos isolado x. Existe alguma restrição aqui para y? Existe, não? O que aparece dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual que 0. Não pode ser negativo. Esta é a restrição. Este daqui está com menos, passa com mais. Aqui. Certo? Aqui tento isolar o y, não? Vamos ver aqui. Onde que está o y? Eu quero o y. Onde que ele pertence? Esse 4 vai dividir aqui a 1. Fica dessa forma. Que é equivalente a isso, não? Y quadrado menor ou igual que 1/4. Eu quero ver onde que está o y. Lembre que o y representa a imagem. Certo? Então, a partir de aqui, a gente vai ver. Estamos aqui, y quadrado menor ou igual que 1/4. Aqui está com mais, passa com menos. Certo? E isto daqui é a mesma coisa que isso. Y quadrado menos 1/2 ao quadrado. Aqui podemos usar a fórmula, não? Tem uma fórmula. Deixa eu ver se botei aqui embaixo. Não botei não. A fórmula de a quadrado menos b quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Então aqui temos y quadrado menos 1/2 ao quadrado, menor ou igual que 0. Isto vai ser igual a quem? Y menos 1/2 vezes y mais 1/2, menor ou igual que 0. Uma desigualdade. Como que a gente resolve isso? Quando que isto vai ser igual a 0? Quando é 1/2. Quando que isto vai ser igual a 0? Quando é menos 1/2. As raízes, não? Certo? A gente encontra aqui as raízes. Aqui tem menos 1/2 e 1/2. Temos que ver a ordem, não? Se é mais, menos, mais, ou menos, mais, menos. Então, a gente pega a equação. Nesta parte daqui, quando y é muito grande, bem maior, 1000, 2000, 3000, esta equação será que é positivo ou negativo? Aqui. Quando y é muito grande, um número bem positivo, bem grande, 1000, 2000, 3000, este valor vai ser positivo, não? Então, nesta parte vai ser positivo. Pronto. Se aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui é positivo. Essa é a ordem. Agora, como aqui é menor ou igual que 0, a gente pega a parte negativa. Então, y pertence ao intervalo de menos 1/2 a 1/2. Aqui está y, parte negativa. Então, quem vai ser a imagem? O intervalo de menos 1/2 a 1/2. Certo? Portanto, claro que é diferente do contradomínio de f. Não são iguais.
Portanto, F não é sobrejeitora. Certo? Tá? Portanto, F não é sobrejeitora. Agora você pode se perguntar, não? Tudo bem. Mas na equação anterior, não? Tem uma outra restrição. Quando a gente isolou o x, não? Aqui embaixo não pode ser zero, não? Y não pode ser zero. Mas, se você percebe, não? De onde que vem a equação aqui? Vem desta equação, não? A partir daqui, não? Será que y pode ser zero ou não? A partir daqui. Será que y pertence à imagem? Y igual a zero pertence à imagem? Porque aqui, quando isolamos o x, aqui está como denominador, não? Então aqui não pode ser zero. Tudo bem. Mas, se a gente analisa aqui, quando x igual a zero, como que fica aqui? Fica zero, não? Então, quer dizer que o f em zero, f, quando x igual a zero, f em zero vai ser zero. O zero pertence à imagem. Tá? Aqui não pertencia, não? Mas ele pertence, sim. Então, esta equação vai ser quando y é diferente de zero. Podemos supor aqui que y é diferente de zero. Porque y já está, zero já está na imagem. Por isso que botei aqui embaixo. Observe que se x igual a zero, certo? Esta é a função. Quem vai ser f em zero? Vai ser zero. Então, o zero pertence à imagem. Lembre que a imagem é da forma f de x, não? Então, o zero pertence à imagem. Tá? Por isso que a imagem é todo intervalo, não? Eu não posso tirar o zero, não. Mesmo que apareça aqui, não? Esta restrição aqui. Certo? Só que a gente pode assumir a partir daqui, a gente pode assumir que a partir daqui, que o zero já está na imagem. E isso daqui vale para y diferente de zero. O zero já está na imagem. Tem que analisar os demais valores, não? Certo? Pronto, então essa função ela não vai ser sobrejeitora. Se dá tempo ainda para fazer outro exemplo. Deixa eu ver. Ah, sim. Tá certo? Alguma pergunta neste exemplo daqui? Não, professor. Certo. Tudo bem. Tudo bem. Agora a gente vai falar de função bijectora. Certo? Quando que uma função, seja f, uma função f de A em B, o A, lembre que é o domínio, o B, o contradomínio, aqui é a regra, não? Certo? Então, quando que a função é bijectora? Então, definição. Dissemos que f é bijectora se f é injectora e sobrejectora. Essa é a definição. Graficamente aqui, não? F de A em B é bijectora se a função é injectora, não? Se você pega aqui dois elementos distintos, a imagem tem que ser distinta. Dois elementos distintos, a imagem tem que ser distinta. Injectora. Além de ser injectora, temos que verificar que seja sobrejectora. Quando que é sobrejectora? Quando a imagem de F coincide com o contradomínio de F. Certo? Essa é a definição de bijectora. Deixa eu ver se dá para botar aqui mais um exemplo aqui. Não sei se dá tempo. Não acho que dá tempo não.
Eu faço depois um exemplo, tá? Tá? Eu vou terminar aqui a aula, vou mandar depois o link, tá? Para começar com exemplos de função bijectora. Já falta pouco tempo para terminar, já. Tá certo? Daqui a pouco eu envio o link, tá? Certo.